Pronto, estamos começando. A dona do espaço. Essa semana eu vim pensando sobre a palavra encontro, né? Acho que é uma palavra tão gostosa, tão bonita da gente pensar a respeito dela. Tem encontro em todos os níveis, né? Encontro físico, nós estamos aqui com os corpos, né? Tem encontros mentais, tem encontros de espírito. Eu acho que quanto mais eterno a gente puder ser o nosso encontro, melhor, né? Que seja um bom encontro. Muito obrigado pela presença de todos, muito bom a gente estar conversando. Tem sido uma aventura muito interessante já há um ano a gente vem fazendo lives na internet aos domingos, com essa temática do Pequeno Príncipe. Foi muito gostoso ler esse livro à luz do que a gente está vivendo agora. É um livro muito rico, dispensa comentários, né? Não é exatamente um segredo, todo mundo já conhece de alguma forma, porque é um dos livros mais, mesmo quem não leu, já viu muita citação. O que não falta é frases, né? Nesses tempos de frases, muitas frases de internet, etc., tem muitas frases, mas o encaixe que ele dá com os tempos de hoje eu acho muito surpreendente. Por quê? Porque é um livro de muitas décadas atrás e a gente olhar ele com os olhos de hoje parece que está para nós, né? Por exemplo, eu pensei em partir dos nossos sentimentos nesse tempo que a gente está vivendo, porque com as previsões, são todas catastróficas, só tem coisa ruim, só tem gente prevendo coisa ruim. Eu não acredito nada em coisa ruim, não acredito nem que o mal exista, mas fica por isso. A gente vai armazenando, vamos armazenar água, vamos armazenar comida, vamos armazenar... E essa ideia de armazenar é muito legal, ela da formiga, né? Que nos tempos de verão, sabendo ou sentindo, sei lá por que uma formiga tem na cabeça, mas sabendo que vinha o inverno, ele começou a armazenar. E a gente sabe que vem coisa. A gente sabe que vem coisa. Todo mundo sabe que vem coisa. Todo mundo sabe que não acabou com a pandemia, né? E o que a gente precisa armazenar? Né? Armazenar o quê? Porque o inverno vem. O inverno vem, não vai ter folhinha para comer. O que a gente vai armazenar? E a ideia da gente é armazenar autoconhecimento. Armazenar a melhor coisa que a gente pode ter. Porque nós vamos precisar tomar decisões. Lógico. Sempre precisamos tomar decisões. Que novidade tem nisso, não é? Viver bem é tomar as boas decisões. Tomar boas decisões é você se conhecer e ter clareza ética para tomar boas decisões. É a grande ferramenta de tomar boas decisões. E esse autoconhecimento, essa autoobservação, também não é novidade, não estou trazendo aqui com nenhuma pretensão de trazer novidade, mas que é a grande ferramenta. A gente se observar como é que eu estou hoje. Para cada empreendimento você precisa saber como é que eu estou hoje. Tipo quem vai descascar abacaxi. Nós vamos ter abacaxi para descascar. Se você não souber como está a faca, se você não afiar a faca, vai ser um desastre. E a faca que afia e que descasca os nossos abacaxis, quem é? O seu líder político? Não vou falar o nome, senão já... né? É o seu líder político que descasca os seus abacaxis? É o seu líder religioso? É o seu cônjuge? Quem mais que a gente pode falar? É a sua referência? Quem é que descasca os seus abacaxis? É você mesmo, né? A gente adora repassar culpas e responsabilidade, mas no final das contas somos nós. Não escapa nem a princesa encantada, nem o príncipe encantado, nem o salvador do Brasil, quem quer que você dê um nome para isso, nem o salvador espiritual, nada disso resolve. E a gente adora ter um salvador, né? Esses escândalos todos universais de todas as religiões, de abusadores terríveis, etc.,
Você fica perguntando como é que as pessoas entregam as suas vidas, as suas almas para alguém, e a pessoa fala, olha, o Deus, ou o Santo, ou o Espírito, ou o que for, está mandando você fazer A, B e C, e a pessoa vai lá e faz, né? Porque a gente quer achar alguém para resolver o meu problema. Tem alguém aqui que quer resolver meus problemas? Né? A gente adora isso, mas essa investigação de como é que o sentimento que a gente está hoje, parece que esse ano começou com mais questões mundiais do que todos, né? As guerras continuam aí, ainda foram somadas as guerras militares, outras guerras bem pesadas, e a gente está com sentimentos hoje. Se esse exercício é fundamental, como eu acredito que seja, você sempre fazer esse conhece a ti mesmo, essa busca, que não vem só do Evangelho. 500 anos antes de Jesus, Sócrates viu no oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo. 1800 anos depois de Jesus, Kardec perguntou para os espíritos o que era mais importante, qual a grande ferramenta para a elevação espiritual. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Depois veio a história, a antropologia, a sociologia, a psicologia, a psicanálise, todo mundo falando o quê? Conhece a ti mesmo, né? Então a gente fazer essa pesquisa, que sentimentos estão aflorando na gente hoje? O que vocês falam? Que sentimentos a gente tem nesse viver de hoje? Então, acabando de falar o quê? Chuvas, trovoadas, tormentas, tormentos, né? Que sentimento a gente tem? Venha! Muito legal. Que sentimentos a gente tem nesses tempos de hoje? Preocupação, né? Insegurança. Que sentimentos afloram nesses tempos de hoje, vem na nossa mente? Não falta, um turbilhão de sentimentos, né? É fácil a gente escolher um, não tem o melhor nem o pior. Vamos falar. Que sentimentos vocês têm do que a gente está vivendo hoje? É fácil de viver os tempos de hoje? Né? Eu sinto de desamparo, assim, esse sentimento que parece que não tem onde a gente se apegar, né? Porque sim, tudo é difícil, tudo causa medo, causa. E a TV, as imagens, é tudo assustador, assim. O temporal vai ser de derrubar tudo, a chuva vem que vai não sei o quê, os raios. Então, assim, é tudo superlativo, é tudo superlativo. No fim, não foi. Se tivesse uma tempestade, a gente se assustasse com a tempestade, seria normal. Não é normal a gente se assustar com um susto que os outros nos deram que não era nada. Sim. Né? E na época da pandemia foi mais ou menos a mesma coisa, né? Agora a gente olhando para trás fala, nossa, não foi tranquilo, mas não foi. Não foi. A gente quando estava lá no meio do furacão, a gente fala, nossa senhora, o bicho está pegando. Você não tinha referência, não pode sair de casa, não pode falar com as pessoas, será que pode encostar? Será que pode, né? É uma coisa que também foi parecido com o que aconteceu na AIDS, né? Eu sei que já é um sinal de que a gente está envelhecendo, mas teve um tempo também que você não podia ir em banheiro dos outros. Era uma coisa meio assustadora, né? Eu acho que é falta de informação. Eu acho que tudo isso é falta de informação. A forma da comunicação. O excesso. O excesso porque dá nesses sentimentos todos que você está falando, acho que tem um pouco de sentimento de revolta também, porque tem uma polarização. Alguém querendo assustar, alguém querendo mobilizar, então dá um sentimento de revolta e a gente não pode fazer nada. Vai pegar um ali e acabar com aquele, ou com o outro, então... E a gente está vivendo tempos de jogar gasolina no incêndio. Exatamente, então é uma polarização muito ridícula. Sim. E aí o que a gente vê no Pequeno Príncipe é uma coisa que para mim ajudou demais a fazer uma leitura desse momento e uma indicação do que fazer. E aí eu compartilho com vocês nesse sentido. Por isso que eu estou trazendo aqui. Então, a história de um aviador. O aviador é o autor do livro, Antoine de Saint-Exupéry era um aviador que estava atravessando o deserto de Saara. E o aviãozinho dele quebra. Cada um vai ter a sua leitura. A minha leitura é que nós estamos num tempo em que as nossas soluções estão quebrando. Tudo que a gente parecia mais sólido na vida da gente está
saindo, está se desmanchando, né? Correndo o risco de falar algumas coisas, mas eu só posso falar o que está no meu coração, se alguém discordar, mas, por exemplo, a democracia, até um tempinho atrás, era uma coisa inquestionável, estava aí, era um dado de realidade. A ciência, nossa, a gente conversava até alguns meses atrás, nós nunca discutimos se tem que vacinar filho. Desculpe, eu não quero agredir a crença de ninguém, por favor. Por favor, eu só estou falando o que está no meu coração. Se alguém discordar, tem todo o direito de discordar, não se discute a respeito disso. Mas é que as certezas que a gente tem, parece um pouco aquela música do Cazuza, meus heróis morreram de overdose, né? A gente quer uma ideologia para viver, a gente quer um lugar, porque tudo que era suporte para a gente cai, se esvai no vão dos dedos, né? Então o aviãozinho da gente caiu. E caiu aonde? Caiu no deserto. E o deserto, na minha leitura, é um símbolo da solidão. Que eu acho que é um sentimento que a gente tem demais nesses nossos tempos. Não interessa se você é casado, se você é solteiro, se você é popular, se você é introspectivo. Não interessa o que você seja. O sentimento de solidão eu acho que é universal. Alguém pode até se sentir constrangido, chateado de ouvir, por favor. Pode se sentir chateado, não sei se a Ju vai ficar chateada de falar que eu me sinto solitário, mas eu me sinto solitário. A solidão é um sentimento do mundo, né? Eu tenho certeza que ela se sente também. Não é contra, é a favor de tudo. Então, cair no deserto, quando as suas solidões quebram, eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. As soluções nossas se quebraram, e nesse momento, quando as soluções se quebram, você se sente mais sozinho ainda. Eu não sei se vocês sentem assim também. Né? Se as minhas coisas, se as coisas que resolviam a minha vida não resolvem mais, não servem mais, vocês têm um sentimento de desamparo, de falta de referências, de solidão. E caiu, o aviãozinho dele caiu no deserto. Simplesmente o maior deserto do mundo, ele caiu. Né? E aí ele... Só que ele caiu, não foi um desastre, não foi assim um cair e destruir o avião dele. Caiu, mas ele conseguiu aterrissar, mas não estava mais funcionando. E ele foi tentar reparar o aviãozinho dele. E foi lidando com aquilo o dia todo. E aquela coisa, você vai fazendo uma coisa e a mente vai viajando. E a mente dele foi viajando. Foi viajando para o tempo dele quando criança. Ele, Antoine, foi criança. Tem mais alguém aqui que já foi criança? Eu tenho a intuição que acho que todos nós, né? O que aconteceu de lá para cá é uma investigação séria para fazer. E aí ele começou a lembrar dele criança. Ele criança, ele tinha um dom desenhista. As crianças costumam ter dons, ter sonhos, ter utopias, ter fantasias, não é? E ele foi, não sabe por quê, essas coincidências da vida, ele começou a lembrar dele. Lembrar que ele, quando gostava muito de desenhar, ele olhou um livro e viu lá, as jiboias. Jiboias são seres que comem animais grandes e ficam depois meses digerindo. E ele ficou tão impressionado com aquilo que ele resolveu fazer o quê? Desenhar. Era a expressão dele. E quando ele desenhou o quê? Um corpo de cobra, fininho. Depois, no meio, um volume enorme, porque a criança é dramática. E a jiboia dele comeu um elefante. Não deixou por menos, né? Tinha que comer um elefante. E depois, no final, um corpinho de jiboia, de cobra fininho. Então aquela figura que ele desenhou e que ele orgulhosamente foi mostrar para os adultos, que ele chama de pessoas grandes, aqui eu abro um parêntese, né? Como as produções infantis nomeiam a nós. Não sei se vocês já repararam isso.
Em Harry Potter, nós somos os trouxas. Em Nárnia, você faz um instrumento, você faz um lugar, um armário, que quem está dentro é que é legal, quem está fora, nossa, é um outro mundo. Em A Caverna do Dragão, é um outro planeta. Em História Sem Fim, o mundo da fantasia está sendo comido pelo nada. É muito, muito forte isso. Eu não sei se vocês viram História Sem Fim, mas eu acho uma história fantástica. Então, nesse caso, as pessoas grandes. Ele foi mostrar o desenho dele para as pessoas grandes e perguntava: olha, você não tem medo? Olha, você não tem medo? E as pessoas olhavam aquela fininho, grande, fininho, falando: eu ter medo de chapéu? Como assim ter medo de chapéu? Não dá por que ter medo de chapéu. Ele ficou muito decepcionado. Muito. E ele achou uma solução: vou desenhar uma cobra aberta. Aí vinha lá a cobra, sem a pele, depois um elefante dentro da cobra e o rabo dela, né? Aí as pessoas olharam e falaram assim: vai estudar matemática, vai estudar ciências, porque não rola. Eu acho que isso fala das nossas crianças. Fala de quando você tinha um potencial que você foi mostrar, e as pessoas, cada um tem uma história. Tem histórias trágicas, terríveis, tem histórias mais leves, tem histórias de incompreensão, mas o fato é que não gostaram do nosso desenho. Não sei para vocês, não sei a história de vocês, mas simbolicamente não gostaram do nosso desenho. E aquilo fica marcado? E aquilo fica dentro da gente? Meninos que queriam ter dançado balé? O quê? Meninas que queriam ter jogado bola? Não é? Não sei, cada um tem uma história. E que essa história de incompreensão fica dentro da gente. E quando... Será que foi por acaso que Antoine revisitou essa história dele? Não sei. Só sei que ele dormiu sem conseguir consertar o avião dele. E quando acordou, ele foi acordado com uma frase, com um ser que ele nunca tinha visto na vida, no meio do deserto do Saara, e com um pedido absolutamente fora da casinha: desenha-me um carneiro. Já imaginou você ser acordado no meio do deserto, uma criança que você nunca viu? Vocês todos conhecem os desenhos do Pequeno Príncipe, aquela roupa de príncipe mesmo, colorida, ele com aquele cabelo super amarelo. Imagina a figura, você ser acordado por uma figura como o Pequeno Príncipe no meio do deserto de Saara, no meio de um desastre, porque as suas soluções não solucionam mais nada, e aquela criança pede para você desenhar um carneiro. Na minha opinião, essa pequeníssima frase tem um monte de coisa. Primeiro, desenha-me. Por que a criança exterior pediu para ele voltar a desenhar uma coisa que ele já não fazia, sei lá, 40 décadas? Por quê? Será que tem significados isso para a gente? Será que a tua criança, será que é bom você resgatar teus sonhos, acolher essa criança, saber alguma coisa? É uma reflexão que fica para mim. E por que carneiro? Porque, vamos lá, desenha-me um carneiro, o que pode querer dizer isso? Né? Tudo bem, quem lembra da história, no decorrer do livro, vai saber que assim, parecido lá com História Sem Fim, que o mundo estava sendo ameaçado pelo nada, Pequeno Príncipe é um extraterreno, quem não lembra, é um extraterrestre, que morava num asteroide, que estava sendo ameaçado de rachar. Essa palavra rachar, eu acho que é de hoje, é de agora, né? Ele estava lembrando, nós vivemos a pandemia rachados, e não só o país rachado, o mundo rachado, mas a tua família, teu grupo de WhatsApp, eu sei lá,
No caso, o casamento não, a gente conseguiu ter a mesma posição, mas casamentos ficaram muito rachados no meio disso. E ele estava sendo rachado por quê? Porque estavam brotando baobás no asteroide do Pequeno Príncipe. Baobá é uma árvore imensa e é descrita no livro, porque tudo é uma recriação, como uma árvore que tem raízes muito fortes e profundas, e essas raízes estavam rachando o planeta. De forma que ele, todos os dias, depois de fazer higiene pessoal, precisava fazer higiene planetária, todo dia, e ficar tirando brotos. Porque se ele tirasse, se ele deixasse, ele fala assim, tudo você pode adiar, mas não o baobá. Se você adiar o baobá, é um problema, porque ele cresce e racha a gente. De novo, 1000 significados, né? Vaidades, orgulhos, invejas, sentimentos interiores. Se a gente não tiver vigilante a respeito deles, falar assim, deixa, isso não é nada, com o tempo passa, essas coisas vão, não é? Por exemplo, a gente trabalha no fórum, com aqueles temas bem legais. Eu sou assistente social judiciário, eu trabalho no fórum. Um dos processos mais marcantes para o nosso trabalho tem por título Estupro de Vulnerável. Violência sexual intrafamiliar. Não vou contar nenhum caso, não fiquem tranquilos, mas ali a gente vê a quantidade de crianças feridas que tem nesse mundo. Tem uma quantidade de crianças feridas, você fala assim, dentro das pessoas mais legais que você conhece, nossa, tá tudo legal. Cara, tá cheio de criança ferida. E não é feridinha, é uma feridona. É uma feridona. E eu faço uma conexão que o Pequeno Príncipe só acordou o Antoine porque ele estava lembrando e acolhendo a criança ferida dele. Porque a gente fica travado se a gente não acolhe as nossas crianças feridas. Vou dar um exemplo em cima desse exemplo trágico que eu vivo. Uma avó, uma mãe, um pai, um tio que tenha passado por violência sexual intrafamiliar na infância. No momento que ele precisa cuidar do sobrinho, do neto, do filho, etc., e vai chegar um momento que o assunto do sexo vai aparecer, porque é um assunto da vida. Ele lida bem com isso? Tranquilo? Como é que ele lida com aquilo, se aquilo der o olho do furacão, o olho da tragédia ali, como é que ele faz? Está destinado a não fazer? Está destinado a ser um fracasso? Está destinado a ser um assunto daquele, assim como muita gente daqui viu em família, né? Isso aí agora não fala isso, não conversa sobre isso, né? Por que os nossos pais tiveram essa postura? Outro tempo, outra geração, quem sabe se eles tiveram algum segredo pessoal, uma ferida aberta que eles não conseguiram nem pra gente falar. Mas o fato é que a criança tem uma criança interior e tem uma criança exterior. E a vida traz essa criança exterior pra gente. De novo, história de cada um, né? Para alguns pode ser neto, para nós é neto. Já estamos nessa fase. Neto surge, e aí os assuntos surgem. Como é que você lida com isso? Filho aparece, sobrinho, tá? E se você tem travas ali atrás, você consegue andar muito para frente? Né? E a criança exterior veio falando para Antoine, desenha-me. Eu acho isso fabuloso. Desenha-me. Tipo assim, resgata a tua criança, aquele teu sonho de ser desenhista. Porque lá atrás, no livro do Pequeno Príncipe, quando Antoine fala que foi aconselhado a estudar gramática, matemática, ele falou assim, ali acabou a carreira de um grande artista plástico. Isso é a sensação dele, se ia ser ou não, isso ninguém sabe. Ali acabou a carreira de um grande artista plástico. E cada um tem a sua história, cada um vai saber fazer essas conexões ou não na sua própria história, na história da sua família, etc. Ele achou isso. Mas por que Carneiro? No livro, Carneiro é porque ele acabou descobrindo
mas isso ele só descobriu muito depois dele fazer esse pedido. Tem um problema de timing aí. Ele foi descobrir por Antoine que carneiros comem qualquer planta que aparece. E, portanto, a higiene planetária, para ele, ia estar resolvida. Ele soltava o carneiro, ele comia os brotos de baobá e seus problemas se acabaram. Que coisa legal. Mas ele não sabia disso quando ele pediu. Isso ele só foi ver depois no livro. Então, o Desenha Meu Carneiro dá margem para cada um pensar o que quiser aqui. Eu sou muito simpático à figura de Jesus. E Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus. Né? E ali depois ele vai falar, desenha meu carneiro, e ele começa, e ele desenha o chapéu. Ele ficou parado no chapéu, porque o trauma faz isso, não é? Você fica parado lá atrás. Ele pediu para desenhar um carneiro e ele desenhou um chapéu. Não, chapéu nada. A cobra com o elefante dentro. Mas ele estava parado lá atrás. Aí o Pequeno Príncipe olhou aquilo e falou assim, não quero uma jiboia com elefante dentro. Eu quero um carneiro. E ficou insistindo, porque essa é a característica do Pequeno Príncipe. Desenha o carneiro. Ele desenhou o primeiro carneiro, desenhou 3 carneiros e não deu certo, porque era um carneiro muito triste, era um carneiro com chifre, era um carneiro velho. E todos esses carneiros, na minha maneira de ver, chamam a gente para o que o cristianismo fez com Cristo. Um carneiro fraco, um carneiro com chifre, esse Jesus malvado que as pessoas pecam, vão ficar no inferno por todo o tempo, por toda a eternidade. Esse Jesus velho que foi passado para a gente, sem energia, sem vigor. Aí, nada disso o Pequeno Príncipe quer. Não quero esse, não quero esse, não quero esse, não quero esse. Aí Antoine cansou, fez um quadrado, falou uma caixa, fez uns furinhos. Daí ele olhou, é isso que eu quero! Uma caixa com carneiro dentro. O Pequeno Príncipe adorou aquela história. Né? Então nós temos, e aí tem toda uma linha de espiritualismo oriental, etc., que fala do Cristo interior. Nós temos um Cristo interior. Nós somos uma caixa com cordeiro dentro. E cada vez, essa é a promessa do livro, cada vez que você brincar, cada vez que você ficar leve, cada vez que você for criança, o cordeiro sai da caixa. Olha só o que ele está falando, cara. Olha só o que ele está falando. A gente, todos nós temos uma pergunta fundamental na vida da gente, nós estudantes espirituais. O que eu faço para crescer, para me expandir, para me iluminar, sei lá que palavra você quiser. Mas todo mundo faz essa pergunta. Mas poucas pessoas fazem a pergunta, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso avançar para o meu destino, para o meu futuro, sem me livrar do meu passado? Sem me livrar das minhas dos meus traumas, das minhas travas? Ah não, eu quero e eu vou encontrar Jesus, vou encontrar um extraterrestre, vou encontrar o meu guru e tudo vai resolver. Gente, eu comecei com essa ironia, né, e vou continuar, porque não tem. É o João de Deus, é o Satya Sai Baba, é o pastor, é o padre, que as pessoas entregam falando porque você vai resolver. Eu me lembro de um documentário que a gente viu na Netflix, era na Igreja Católica. O menino falava assim, ele é o representante de Deus, como é que eu ia falar não para Deus? É um drama isso. Imagina uma criança solitária numa sacristia, ouvindo o padre falar uma coisa, e ele fala, é o representante de Deus, como eu vou falar não para ele? E quem vai lá para a Abadiânia? Mesma coisa. Então não estou falando aqui de religião nenhuma, está claro que eu estou, né? É uma tragédia universal. Então aí o livro vai trazendo essas conexões todas. Eu acho isso muito bonito para a gente pensar a respeito do nosso momento, pensar a respeito dos nossos sentimentos e pensar as saídas para esse tipo de coisa. Jesus fala muito da criança. Tem muitas as passagens que ele fala da criança. Tem uma passagem que, como todas várias outras, ele está cheio de gente em volta
todo mundo querendo acessar, querendo chegar até ele, e umas crianças vão se esgueirando no meio e vão chegando perto de Jesus. E os discípulos, não atrapalha o mestre, não chateia, vai para longe. E ele fala, como assim? Ele não falou isso, né? Mas eu imagino que Jesus tenha ficado espantado e falou, o que vocês estão fazendo? Deixa vir as minhas crianças, não as impeçais, porque apenas aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Eu acho isso uma delícia, né? A gente precisa voltar a ser criança, renascer. Conversando com Nicodemos, ele falou apenas, você precisa nascer de novo na matéria e no espírito para alcançar o reino dos céus. Então a gente precisa nascer de novo. Como é que é isso de nascer de novo em vida? Como é que você faz para voltar à vida? Nicodemos não soube responder e falou assim, como pode alguém já adulto encolher, voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Como é que a gente nasce de novo? Na matéria tem a visão da reencarnação, que pode ser da crença de vocês ou não. No espírito, como é que a gente renasce de novo no espírito? Né? Todas essas confluências da filosofia com Sócrates, da religião, particularmente através de Jesus, mas o conhece a ti mesmo, é do budismo, é de diversas áreas. A ciência fala a mesma coisa. Então, ciência, filosofia e religião falando a mesma coisa. Quem tem um filho, quem tem uma criança que entrou na sua família, aqui mesmo, se a gente está aqui conversando, entrasse uma criança de 1 aninho de idade, o que ia acontecer com a nossa dinâmica aqui? Certo? Acabou. Ninguém ia prestar atenção mais, porque a criança ia falar uma coisinha, tentar falar alguma coisa, todo mundo ia se esborrachar de rir, ela ia fazer isso, ela ia fazer aquilo. A criança transforma os ambientes, transforma as nossas vidas, ou não transforma? Você consegue imaginar alguém que fala assim, não, eu tive um filho, mas minha vida continuou igual? Uma coisa deu errado. Não é possível. É tipo eletrocardiograma. Morreu e não sabia. Você sabe que é muito interessante. A primeira coisa, quando você vê uma criança pequena, seja fazendo terapêutica ou não, dá risada. Você já reparou? Ninguém consegue ficar sério quando uma criança está correndo, está brincando. Você olha para a criança, naturalmente você começa a dar risada. Sem ela nem olha para você, mas você, porque desperta justamente essa criança interior que nós temos. Essa correspondência da criança exterior com a criança interior está muito nesse livro. Não nesse, tira esse. Está muito no Pequeno Príncipe. Ele fala o tempo todo que ele descobriu a criança exterior e que essa criança exterior remeteu tanto à criança interior dele quanto ao cordeiro na caixa. Ou seja, para você alcançar, para você andar para frente, você precisa soltar as suas amarras para trás. Parece tão óbvio isso. Né? Aí como é que solta essas amarras? Aí a história de cada um é difícil, porque o passado volta para a gente de quantas formas? Eu não vou saber falar todas. Mas, por exemplo, a doença. Do ponto de vista espiritual, a doença é o passado. Acorda aí. Essa é a minha leitura. Vocês falam o que vocês acharem. Que mais que volta para trás? Eu acho que até a influência espiritual negativa é o passado batendo na porta. Escuta, o cara tá aí fazendo palestra, legal, mas aqui, ó, agora, pouquinho tempo atrás, o cara era isso e aquilo, né? Então, tem um monte de jeito da vida voltar e te chamar de novo. E chama de novo, inclusive, pelas que Jung chama de sincronicidades. O que são as sincronicidades? Coincidência? Não. Coincidência é o que a estatística fala. Coincidência é daquelas palavras que não explica nada. Coincidência fala que dois fatos incidiram no mesmo momento. Coincidência não fala nada. Mas sincronicidade fala muito. Fala que os eventos são sincrônicos. É a famosa lei de atração, que foi forte no livro O Segredo, no filme O Segredo, e que fala que nós somos um campo energético, e que esse campo energético tem as suas desarmonias, e que essas desarmonias chamam situações para dar um choque e a gente poder se curar.
E aquilo que a gente vê como doença, como fato ruim, como uma desgraça na vida da gente, a vida acorda, né? Chamando a gente para se mexer. E é por isso que a gente acaba, os filhos da gente, as situações da gente acabam sendo chamados para você reconciliar e para você acolher a tua criança ferida, que também Jung fala muito a respeito disso. Nós trazemos uma criança ferida, essa criança ferida precisa ser trabalhada, precisa ser acolhida. No nome da oficina, a gente trouxe a questão do acolhimento e da questão da estimulação. Porque a gente faz duas coisas com criança. Duas coisas. Quando você tem uma criança, você acolhe quando ela está com uma necessidade qualquer. Você tem uma criança, ela tem necessidades. E aí ela tem necessidades, você faz o quê? Vai lá, acolhe o que ela precisa. Então, nós temos crianças necessitadas, feridas dentro da alma. O que a gente vai fazer com elas? Elas estão chorando. Está na hora de comer? Está na hora de comer. Elas estão sujas? Está suja. O que a gente vai fazer com elas? Vamos desenvolver a teoria que com o tempo passa? Eu acho que não. Eu acho que o tempo por si não melhora nada. Só se o tempo for bem usado. Aí melhora tudo. Mas não é o tempo que passa. Com o tempo não passa. Ah, mas eu não quero mexer nisso. Claro que você tem o direito. Pelo amor de Deus, quem vai obrigar uma pessoa a querer mexer? Quer dizer, quem que eu digo? Entre nós aqui. Mas a vida, às vezes, obriga. Sempre ela vai te levar para mostrar, porque ela vai dando sinais. Se você não enxerga, chega um momento em que ela, aí literalmente, ela te derruba, racha. Vem aqui. Na leitura do Evangelho eles falam que é pelo amor ou pela dor. Então você é chamado para acolher. Ai, por quê? Lá no centro espírita que eu frequento, as pessoas que dão orientação, o atendimento fraterno, falam assim: Maurício, só vem para eu atender pessoa que tem o mesmo problema que eu. Não é possível. E aí eu me vejo falando para a pessoa coisa que eu deveria estar fazendo. E aí surge uma vozinha assim: ah, Maurício, você está falando para o outro fazer isso e você mesmo não faz, né? E o tempo todo você vai atraindo. Nós vamos atraindo para as nossas relações no trabalho, na família, na vizinhança, pessoas que são parecidas com a gente. Eu gosto de uma metáfora assim. Então eu estou na minha casa, estou mostrando minha casa para alguns de vocês. Chega na sala, tem um quadro, e eu falo muito mal desse quadro na minha casa. Você fica um pouco constrangido, né? Você está na minha casa, eu falando mal de um quadro na minha casa. Aí quando vai para o quarto, tem outro quadro, eu falo mal do quadro de novo. Aí quando vai no terceiro quarto, você não aguenta mais e fala: Maurício, não é quadro, é espelho. É isso, a gente fala mal do outro. Tem um terapeuta que eu gosto muito, que ele fala nos grupos terapêuticos, quando vem alguém se queixando muito de alguém, e a gente adora se queixar dos outros, né? Alguém aqui não se queixa de ninguém? Ele fala assim: doeu? É teu. Aquilo que mais te irrita, aquilo que mais pega em você, na tua família, no noticiário, no vizinho, na esposa, no marido, e assim por diante, doeu? Por que te irrita tanto? Tanta gente fazendo bobagem no mundo, tem pouca gente fazendo bobagem? Muita. Porque aquele tipo de gentinha te irrita. Doeu? É teu. Pela lei de atração, né? Que a vida traz os espelhos e a gente fica criticando. Que imagem feia desse quadro, que imagem feia desse quadro, até que chega alguém caridoso do teu lado e fala assim: Maurício, não é quadro, é espelho. E aí você é chamado a fazer isso. Então, nós temos um lado que a gente pode chamar de sombra, um lado de acolhimento, um lado de cuidado para a criança interior. E que a gente vai precisar em algum momento tomar uma decisão. Ou a gente toma a decisão pelo amor, pelo afeto para aquela criança, para dar atenção, porque você está ouvindo o choro, você está vendo o incômodo da criança e fala lá: vou acolher,
ou então vai ser de uma maneira um pouco mais drástica, que a vida vai chamar. As mesas de cirurgia estão aí, os assaltos, as tragédias estão aí, as fatalidades. Que não são fatalidades, foram escolhas suas. Você só deixou para a vida essa alternativa. O que vai fazer? Né? Mas também tem um lado luz das crianças. Tem um lado luz que a gente pode investir, deveria investir. Porque a criança a infância é uma janela de oportunidades única. Única. Por que nos países todos tem tanto investimento em escola e é voltado principalmente para o público infantil? Por quê? Por que tem tanta escola para criança? Porque a criança aprende muito, aprende rápido, ela pega as coisas. Quem aqui já resolveu, depois de velho, voltar a estudar? Vocês já fizeram isso? Mesmo dentro de qualquer campo, não interessa se é isso, aquilo, se é para preciso ter diploma, se não é. Voltar a estudar, já aconteceu com vocês? Não é bom. Você não sente vida dentro de você, você não sente alguma coisa. Cara, eu estou aprendendo, estou tendo feedback, estou aprendendo alguma coisa. Esse jeitinho de lidar com o aprendizado, essa agitação que eu demonstrei aqui, é uma coisa infantil. É uma delícia você voltar a ser criança. E você volta a ser criança, por exemplo, estudando. E é muito bom. Você pega o lado luz da criança e fala assim, vamos colocar para frente. Só que a criança tem desafios maiores do que esse de voltar a estudar. Voltar a estudar eu acho relativamente mais fácil. A criança confia muito. Por exemplo. Quem aqui acha que ainda confia bastante nas pessoas? Olha só. Isso é uma das coisas que a gente trabalha desde que eu tive um trauma na infância e eu processei isso por conta de confiança. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Hoje eu confio em todo mundo. Por quê? Porque as pessoas que têm trauma na infância não estão condenadas a repetir o trauma. Elas podem trabalhar, reelaborar e, não é? Uma mulher que tenha sofrido abusos na infância, ela pode ser a terapeuta, a psicóloga, a assistente social, a professora mais disponível. Tem uma história linda em Santos, numa creche, que uma cuidadora interrompeu um ciclo de tragédias como esse de uma criança, porque essa criança sentava sempre certinho. E ela veio para uma aula sentando de lado. E isso foi suficiente para interromper uma tragédia. Olha só, ela teve esse olhar. Quem olha para as pessoas assim? Quem tem essa sensibilidade? Então as pessoas podem fazer do limão uma limonada e podem se tornar, ao contrário, muito sensíveis, como os alcoólicos, ou, vamos chamar de ex-alcoólico, não é verdade, mas os alcoólicos em abstinência, eles são mais sensíveis e mais bem dotados para ajudar outros alcoólicos em geral. Por quê? Porque já passaram pelaquilo, têm autoridade daquilo, né? Não quero desqualificar, não é mais importante do que psicólogo, né? Mas é importante. Então você pode fazer dessa criança um potencial, mas para isso precisa resolver essa questão de confiar nas pessoas. Isso é um dilema. Vocês acham fácil vencer esse dilema? Voltar a confiar nas pessoas? Na verdade, eu acho que a gente, todo mundo, pelo menos os mais antigos, eu lembro de criança, os pais falando, não pode confiar em todo mundo, presta atenção, nem todo mundo é bonzinho. E hoje, então? Então, aí se a pessoa cresce sem lidar com essas situações, ela não vai confiar em ninguém. Nem no marido, nem na esposa. Não confia em ninguém. Dá para viver confiando nas pessoas? Dá. Se você quiser. É uma escolha. O que vocês acham? Mas de vez em quando você leva uma rasteira também. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Para mim, essa questão remete a uma verdade que é uma confluência de várias linhas. Por exemplo, no budismo se fala que nós temos dois eus, não é verdade? O eu maior e o eu menor. Paulo de Tarso fala que nós temos o homem velho e o homem novo dentro de nós. A psicanálise fala que nós temos o ego e o self. O ego
Bom, todos esses, de alguma forma, eu vou generalizar, desculpe, mas todos esses, de alguma forma, falam que nós temos um eu social que funciona, que nós temos um eu para as coisas andarem, para você trabalhar, atravessar a rua, etc, etc. E nós temos um eu profundo. Nós não somos só essa aparência, essa máscara, essa personagem, essa persona que a gente pensa que é. As mulheres aqui acham que são mulheres, por exemplo. Os homens aqui acham que são homens. Os brancos acham que são brancos, os negros acham que são negros. E a gente não é nada disso. A gente apenas está, né? Essa verdade, ela é extremamente importante para você escolher, para você voltar a poder confiar nas pessoas. Na minha opinião. Porque confiar na máscara, confiar no ego, é uma loucura que ninguém deveria fazer. Ninguém. Não dá para você confiar no que as pessoas, na aparência das pessoas. Isso é um desastre, não é? Os pedófilos, os psicopatas, eles compõem personagens sociais acima de qualquer suspeita. Eu trabalhei em Bertioga, dos cinco conselheiros tutelares, 2 foram condenados por abusar sexualmente de criança. 2 dos 5 conselheiros tutelares. Olha o personagem, e para ser conselheiro, só para lembrar o que você já sabe, você precisa ser eleito. Você compôs um personagem que a tua comunidade reconheceu como de extrema confiança para entregar a sua criança. E proteger. Olha só. Então é nisso que a gente deve confiar? Dá para confiar nisso? Claro que não. Mas só que tem alguma coisa no fundo de nós. Tem alguma coisa no fundo de nós. Tem uma arqueologia da alma a ser feita para você superar as aparências. Né? Se mulheres não são mulheres, homens não são homens, brancos não são brancos, preto não são preto, rico não são rico, brasileiro não são brasileiro, quem é a pessoa que está por trás do personagem? Essa pessoa que eu vejo assim, o agricultor pega um punhado de milho, punhado de semente de milho, olha aquele punhado de semente e vê um milharal. Ele tem um milharal na mão dele? É possível uma pessoa ter um milharal na mão? Claro que não é. Mas ele olha e ele vê. Você, quando vê o teu sobrinho, teu neto, teu filho, você olha nele e vê o quê? Uma pessoa realizada, uma pessoa que conseguiu se fazer as coisas, que conseguiu pegar os seus talentos, as coisas acontecerem. Isso já aconteceu? Não, mas você vê. Por que você vê? Não é? Jesus olhou para nós e falou: vós sois deuses. Quem aqui acha que é Deus? Só que ele falou. E Jung, quando falou do self, falou que nós somos deuses também, porque o self é a partícula do Criador deixada na criatura. Olhar, quando você olha para a pessoa e consegue alcançar o Deus que está dentro dela, meu amigo, se nós tivermos esse olhar de olhar o Deus que está dentro das pessoas, ou pelo menos a intenção de buscar e de acessar esse Deus é profundamente confiável. Esse Deus é profundamente confiável. E ele está dentro de quem? Está mais nele do que nele? Está mais nela do que nela? Quem tem mais Deus aqui dentro do coração? Todos nós, igualmente, rigorosamente. Vós sois deuses. E aí quando você se dispõe a olhar essa essência que está ali dentro, você pode voltar a ser criança, de confiar em todo mundo. Plenamente. Olha o que eu estou falando, confiar plenamente em todo mundo. É loucura falar isso, não é? É loucura, por quê? Porque nós tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. A gente se apega demais. Está vindo uma mulher lá, e eu como homem falo assim, já sei como é que age uma mulher. Já tenho um enquadro, já tenho... Isso a gente faz sem perceber, tá, gente? Não precisa ser assim, fechado. Eu já vindo uma loira, já sei que é burra, né? Tá vindo um negro, já sei que quando não faz na entrada, faz na saída. Tá vindo um gay, já sei que não presta. Então, isso tem, esses preconceitos tem na cabeça de todo mundo, não precisa ser tão tristemente drástico como eu estou falando. Se tiver alguém aqui que fala, eu não tenho preconceito, cara, pensa demais a respeito dessa ideia. Pensa demais. Não é possível. Todos nós temos.
Só que a gente precisa conseguir trabalhar a máscara que tem em você, trabalhar a máscara que tem nos outros e acessar o confiável que tem por trás do desconfiável. Isso eu acho que é recriançar-se, é um processo de recriançar-se, de ser leve, de sorrir, como ela falou. E a vida chama a gente para se recriançar, né? Você vê a Silvia falando do neto dela, a gente já viu várias vezes, põe um sorriso. Não, olha, vocês imediatamente já estão pensando nos de vocês já estão rindo. Tem uma vida dentro da gente, tem uma coisa de se recriançar. A vida está chamando você para recriançar, para confiar, para buscar, para aprender de novo, para se reinventar, para nascer de novo. Eu acho isso a coisa mais maravilhosa que a gente perceber esse convite da vida. Ah, mas eu não tenho sobrinho, eu não tenho... Tem cachorro, tem planta. Você lembra da tua alegria naquele banal experimento do algodão e do feijão? Você lembra da tua alegria com essa coisa mais banal possível? Mãe, brotou, mãe! Você via feliz da vida. O meu filho com 4 anos de idade, primeiro dia de aula da educação infantil, voltou para casa falando: pai, olha o que eu aprendi hoje. O olho dele brilhava. Passam 5 anos, e aí, filho, como é que foi a aula? Normal. Meu neto mandou mensagem para ele pelo WhatsApp: como foi? Normal. Como você está? Está feliz? Estou normal. Aconteceu alguma coisa diferente? Tudo normal. Normal parece que a palavra... Pelo menos está falando normal, não está abreviando, não está mandando emoji, ainda está falando. E ainda vem uma repressão. Por que você pergunta isso todo dia? Não é? Por quê? Porque alguma coisa aconteceu entre os 4 e os 9 anos de idade. Alguma coisa aconteceu. Oi? Não, só avisando o horário, senão você... Não, aqui não tem, eu não tenho horário. Alguma coisa aconteceu conosco. Alguma coisa aconteceu conosco, que a gente é ex-criança. Mas não está morta, tá? A criança não está morta. Ela está lá, ela está pedindo ajuda. Alguma coisa aconteceu que a gente é ex-criança. O leãozinho, quando é pequeno, parece que ele consegue subir em árvore, depois ele não consegue mais. A gente, quando é pequeno, a gente confia, é curioso, tem uma vontade grande, e esse pequenininho, como eu falei aqui, 9 anos, ainda é pequenininho, né? Mas perto dos 4, nesse exemplo que eu dei, já mostrou que ele já perdeu um pouquinho do tesão da vida, da curiosidade, sei lá que nome dá, da infantilidade, no melhor sentido da palavra. O Osho fala de espontaneidade. Que a gente perde, conforme a gente vai crescendo, a gente perde a espontaneidade, porque aí a gente vai crescendo cheio de regras, cheio de conceitos, cheio de crenças. Exatamente, são as nossas máscaras. Aí a gente vai vestindo as máscaras e aí perde quem você é realmente, né? A tua natureza original, que é a espontaneidade. E uma leitura possível desse momento: quando é que o médico, você operou o joelho, por que ele manda, ou o médico ou o fisioterapeuta, acho que é mais o físio, vai chegar para você e vai falar assim: tira a muleta. Por que ele fala isso? Tira o quê? A muleta. Por que ele vai falar para você, o fisioterapeuta, depois de ter passado por um certo processo, ele chega e fala para você: tira a muleta. Por quê? Confia no trabalho dele, na tua recuperação. Sempre vocês acham que toda pessoa nessa situação quer tirar a muleta? Uma boa parte não quer, acha que não é capaz, acha que não vai dar certo. A minha visão desse nosso momento é que quando você tira todas as muletas de todo mundo, nós estamos cheios de muleta, cheio. Uma muleta é o romantismo, vocês me desculpem, mas é uma muleta. Quando você encontrar muleta boa, tá? mas é uma muleta. Quando você encontrar o príncipe encantador, a princesa, você será feliz. Não é bonito isso? É lindo, isso alimenta jogadores de futebol, alimenta todos os lugares, são 2 metades que quando se juntam se completam. Gente, isso é lindo, é a realização. Vocês mulheres, vocês são meio seres humanos.
Só quando vocês encontrarem as pessoas. Gente, a expressão nossa. Não sou os homens é que são. Os homens é que precisam. Vocês sabem como é que a geração anterior à minha apresentava as esposas? Essa aqui é minha cara metade. Cara metade. O pai dele falava assim. É pior que Saci Pererê. Saci Pererê tem uma perna. As pessoas, quando não são casadas, que me desculpem os solteiros, são caras metades. São pessoas pela metade, pessoas incompletas. É isso que o romantismo fala pra gente. Somente quando você encontrar a tampa da panela, o sapato pro pé torto, essas bobagens todas que passam pra gente, só a partir daí que as mulheres e os homens vamos ser inteiros. Até ali você é pela metade. E isso tudo vai sendo passado, são todas ilusões que são passadas pra gente. E essa coisa dos outros. Jean-Paul Sartre ironiza numa peça que ele compôs, ele fala, o inferno são os outros. Porque tudo de ruim, você vai numa terapia familiar, terapia conjugal, o problema é sempre dos outros, terapia condominial se tivesse, o problema é sempre do vizinho de cima, você esquece que você é vizinho de cima de alguém, porque é sempre cômodo falar que o problema é dos outros. O Brasil politicamente não anda porque a esquerda tem certeza que o problema é da direita e a direita tem certeza que o problema é da esquerda. Como é que vai andar? Não pode andar. Nem o casamento, nem o Brasil, nem o condomínio. Porque a gente está sempre fugindo da responsabilidade. Quando você fala, não, peraí, o negócio é comigo, começa em mim. Como o Gandhi fala, né? Faça em si a mudança que você propõe para o mundo. Aí você começa a ser adulto, começa a falar. Adulto no melhor sentido da palavra. Né? A gente pode começar a... Então, na minha opinião, tirou todas as muletas porque o fisioterapeuta, lá em cima, está querendo saber quem já está em condição de andar. Aí tira todas as muletas para falar, eu quero saber quem agora, quem tem garrafa para vender. Todo mundo está sem muleta. Meus heróis morreram de overdose. As religiões não entregam o que elas prometem. A política, nem a esquerda nem a direita, entrega o que promete. Naturalmente, quem discordar, a gente vai poder conversar. Mas tiraram todas as muletas para ver quem sabe andar. E agora nós vamos ter que mostrar. Na minha opinião, nesse momento é o momento de mostrar quem sabe andar. É assim que eu vejo a situação. E a gente, para poder andar para frente, como a gente já falou aqui, para poder encontrar o Cristo interior, você tem que resolver o problema da tua criança interior, da tua criança ferida, que está chorando, que está com a fralda suja, que está precisando de atenção e que a gente nem sempre consegue dar nem mesmo ouvir a criança, fica cala a boca aí, menino, com o tempo vai passar, mas não passa. A gente tem medo de ir para psicoterapia, de enfrentar, às vezes tem um terapeuta, você vai num médico homeopata, se for bom, ele começa a achar, isso que você está passando é por causa daquilo, outro. Nós tivemos a sorte de ter uma médica homeopata das crianças que era psicóloga também. Tudo a ver, e ela, certo? Era muito sensível, uma pessoa muito capaz. Quando vem uma pessoa assim e começa a fazer relações, a gente até foge, né? Na sala de espera das clínicas médicas, a gente faz avaliação de médico. Médico bom é aquele que dá uma injeção e já resolve tudo. Se o médico começa a perguntar, como é que você está lidando com o seu corpo? Como é que está a sua alimentação? Me enche o saco. Você está muito estressado ultimamente? Pelo amor de Deus. Se ele começar a fazer perguntas mais complexas, você já fala, esse não, eu quero um médico que resolva. E é outro mito, que o médico vai resolver. Nem o médico, nem o príncipe encantado, nem os líderes políticos, já ia falar o nome deles. Nem os líderes políticos vão resolver. A gente precisa está na hora da gente andar com as próprias pernas, e eu acho que isso exige de nós essa revisita ao nosso artista plástico, que foi interrompido, nossa criança querida, que acolhida e estimulada, acolhida na sua sombra, nas suas feridas, e estimulada nos seus potenciais, vai fazer a gente seguir e voar. Eu acho que isso foi que eu gostei de fazer aí nesse livro. Aliás,
a dona da pandemia, foi ela que fez o bordado também. Bordado do livro, a Jo que fez o layout.